Olá pessoal, eu sou Marcelo Rezende, eu gosto muito de ciências dos dados. Se você também gosta de ciências dos dados, você está no canal certo. E se você também gosta de cinema, você certamente assistiu ao filme The Shining, O Iluminado, do Stanley Kubrick. Here's Johnny! Nesse filme, Jack Nicholson tem um papel principal. O problema que a gente vai tratar hoje é o seguinte: nós vamos encontrar qual é a pessoa mais parecida com o Jack Nicholson para substituí-lo como dublê ou coisa do tipo, tá? Então, a gente vai pegar uma foto do Jack Nicholson, vai pegar um dataset que tem 40 pessoas diferentes e o computador vai dizer quem é a pessoa mais parecida com o Jack Nicholson. Legal? Bom, para o computador fazer isso, ele precisa de uma representação tanto das fotos das pessoas como da foto do Jack Nicholson. O que significa uma representação? Um conjunto de informações, tá certo? Na ciência dos dados, uma boa representação é um grande passo para você ter sucesso, porque se a representação é boa, fica fácil para o computador cumprir a parte dele, tá certo? Então vamos dar alguns exemplos de representações boas e ruins. Vamos lá. Bom, então esse aqui é o dataset, são 40 pessoas, dataset Olivetti. Na verdade ele tem 10 fotos de cada uma dessas pessoas, então nós temos 400 fotos. E eu vou ter que achar qual é a foto mais parecida com o Jack Nicholson. Vamos lá. Então, uma representação possível, que seria péssima, seria a seguinte: uma descrição em áudio, né? Uma descrição em áudio de cada uma das fotos. Por exemplo, a foto 23 é de uma pessoa com nariz grande, olhos pequenos, cabelos curtos, orelhas normais. Então o computador receberia 400 áudios e mais o áudio do Jack Nicholson e compararia para saber quem é o mais parecido com o Jack Nicholson. Horrível, né? Imagina a complexidade para o computador chegar à conclusão de quem é mais parecido a partir de narrativas de fotos, né? Seria horrível. Muito bem. Uma segunda possibilidade seria o seguinte: um só número para representar cada foto. Isso é muito difícil, né? Você conseguir pegar os detalhes da foto, as informações para você separar o Jack Nicholson dos outros com um número só. Mas se isso fosse possível, o computador adorou, falou: trivial, Paul é o mais parecido com Jack. Por quê? Eu tenho cada foto virou um número só. Marie 1277, Carlos 1473, Jack 1738, Paul 1822, John 2112. Então o que o computador fez? Simplesmente um módulo de diferença, né? E o menor módulo de diferença é da pessoa mais parecida. Bom, como a gente sabe que uma informação só é muito pouco, imagine um vetor, né? No caso, um vetor com XY, aqui duas features só, mas a gente vai trabalhar com muito mais dimensões do que apenas duas. Mas dá para a gente ter uma ideia como a gente vai fazer trabalhando com vetores, né? Cada pessoa vai virar um vetor, cada foto vai virar um vetor. Então, por exemplo, eu tenho o vetor Jack e o vetor Paul. Vou fazer o vetor Jack menos Paul. Como é que eu subtraio o vetor? Eu somo com o inverso do outro. Então eu inverto o Paul e esse vetor é a diferença entre Jack e Paul. O módulo dele, tá? Quanto menor o módulo dele, mais parecido o Jack vai ser dessa pessoa, que no caso é o Paul. Veja que o módulo da diferença, que é o comprimento desse vetor aqui, do Jack menos Carlos, é muito maior do que o do Jack menos Paul. Então essa vai ser a maneira que a gente vai trabalhar para comparar, né, os vetores do Jack e das outras pessoas. Muito bem. Só que tem um problema, né? Então, nós vamos trabalhar com fotos 64 por 64 pixels. E 64 vezes 64 dá 4096. Muito bem. Então, são muitas dimensões. 4096 dimensões. E olha, eu não estou trabalhando com foto colorida. Se fosse colorida, seriam 3 canais, né? Red, Green, Blue, cada um com 4096 números. No caso dessa foto que é em tons de cinza, cada pixel recebe número entre 0 e 255, 0 preto, 255 branco e os tons de cinza no meio. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: existe alguma técnica para redução dimensional que eu consiga representar com menos features as informações que estão nesse arquivo dessa foto? Tá? A resposta é sim. Uma das técnicas possíveis é o PCA, Principal Component Analysis. Como é que funciona o PCA? PCA funciona assim: eu tenho aqui os eixos principais e eu não vou representar as features, né,
nos eixos principais. Eu vou rotacionar para um outro conjunto de eixos. Nesse novo conjunto de eixos, a variância vai ser máxima. Vamos ver o que é a variância. A variância é uma medida da dispersão em relação à média. Vejam, supondo que a média é zero, veja que nos eixos principais, a variância, né, a dispersão, visualmente está olhando aqui, a dispersão em relação à média é menor nos eixos originais do que nesse eixo rotacionado. Ou seja, eu consigo chegar num eixo rotacionado com as features, nesses eixos a variância seja maior do que nos eixos originais. Tá? Vou querer maximizar essa variância nos novos eixos. É o mesmo dataset representado em eixos rotacionados, onde a variância é maior. E daí da variância ser maior? Então vou mostrar um exemplo contrário aqui. Tem um outro problema. Aqui eu quero classificar as pessoas em aprovados ou não num teste físico. Então tem as features: massa, altura, idade, tempo que a pessoa corre os 100 metros rasos. Né? Então veja que essa feature anos aqui é a mesma para todas as amostras. Variância é zero. Tá? A variância é zero, não tem dispersão nenhuma. Essa feature ajuda para eu separar se a pessoa foi aprovada ou não? Não, não ajuda nada. Ela não tem informação nenhuma, né? A informação não me ajuda para o que eu quero fazer, de classificar as pessoas em aprovado ou não aprovado. Então, variância zero não serve para nada. E quanto maior for a variância, mais informação eu estou carregando. Como que o PCA identifica os eixos de maior variância? Aí é uma matemática que a gente vai tratar mais com detalhes em outro vídeo, mas eu vou dar o caminho aqui. Então a gente parte de uma matriz de covariância das features, daqui a pouco a gente vai ver o que significa isso, e obtém os autovetores dessa matriz. A matriz de covariância das features, por exemplo, no meu caso lá, eu tenho 400 amostras, tá? E cada uma dessas amostras tem 4.096 features. Tá certo? Então o que vai acontecer? Eu vou conseguir uma matriz 4096 por 4096, a matriz de covariância, 4096 por 4096. Eu obtenho os autovetores dessa matriz de covariância, e esses autovetores da matriz de covariância, os primeiros autovetores vão ser os que têm maior variância, que concentram mais informação. Então, a hora que eu pegar esses 4096 features, eu rotacionar, eu não preciso das 4096, porque os primeiros autovetores, que são os novos eixos, eles vão ter informação suficiente para eu resolver o meu problema de comparar a foto do Jack Nicholson com a foto dos outros. Tá certo? Então essa é a ideia. Eu obtenho a matriz de covariância, tiro os autovetores. Autovetores sempre vêm em pares, né? Autovetores, autovalores, tá? E a gente pega os primeiros autovetores, que são os que têm mais variância, mais informação. Então aqui, o que é covariância? Covariância é uma medida de dependência entre as features, entre uma feature X e uma feature Y, tá? No caso de duas features só, eu vou ter uma matriz 2x2, que na diagonal principal eu tenho a covariância da feature com ela mesma, que é a variância, né? A covariância de uma feature com ela mesma é a variância. E fora da diagonal principal, eu tenho a covariância entre as features, entre x e y, entre y e x. Se vocês olharem a fórmula aqui, é óbvio que a covariância de x e y é a mesma de yx, tá? Então tem uma matriz simétrica de valores reais. Isso é uma coisa muito boa para obter bons autovetores, autovalor. A gente vai ver isso na aula mais teórica, mais para frente. Muito bem. Então, partindo da matriz de covariância, eu consigo novos eixos, tá? Esses novos eixos, que são os eixos que têm mais variância. Então veja nesse exemplo, eu tinha dois eixos originais. A hora que eu rotacionei, eu caí num eixo que tem quase toda a variância. Veja que o segundo eixo, a variância é muito pequena. Então eu posso, nesse problema, trabalhar só com um eixo. Um eixo só já vai ter muita informação, talvez seja suficiente, não preciso mais de dois eixos. Então, no nosso caso, nós temos 4.096 eixos e eu vou tentar fazer com 128 eixos apenas, trabalhar, e quando a gente for fazer o código, a gente vai ver se isso é suficiente ou não. Então, para resolver o problema do caso das fotos do Jack Nicholson, né, para descobrir quem é a pessoa mais parecida com o Jack Nicholson, eu vou ter 4 etapas que a gente vai fazer no código depois. Eu vou preparar o dataset, aplicar PCA nesse dataset, tá? Vou partir de 4.096, vou chegar para 128 features.
Vou rotacionar o meu dataset original para esse novo conjunto de eixos, que são os autovetores. Depois eu vou colocar a foto do Jack Nixon também nesse sistema com 128 features. E finalmente eu vou fazendo a diferença, né, do vetor Jack menos cada um dos 40, tá certo? Vou pegando o módulo da diferença, e o menor módulo da diferença, como eu já viu anteriormente, vai ser a pessoa mais parecida com o Jack Nixon, tá certo? No próximo vídeo a gente vai fazer o código desse problema. Vamos comigo, vamos lá.